2 Reis, capítulo 6. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos contigo nos é estreito. Vamos agora ao Jordão, e tomemos dali cada um uma viga, e façamo-nos ali lugar em que habitemos. E ele disse: Andai. E disse um: Rogamos-te que queiras vir com teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Foi-se, pois, com eles, e como chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. E aconteceu que, derrubando uma árvore, caiu o machado na água, e deu vozes, dizendo: Ah, Senhor meu, que era emprestada. E o homem de Deus disse: Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então cortou ele um pau, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Toma-o. E ele estendeu a mão, e tomou-o. Tinha o rei da Síria guerra contra Israel, e consultando com seus servos, disse: Em tal e tal lugar estará meu acampamento. E o homem de Deus enviou a dizer ao rei de Israel: Olha que não passes por tal lugar, porque os sírios vão ali. Então o rei de Israel enviou àquele lugar que o homem de Deus havia dito e alertado-lhe, e guardou-se dali, não uma vez nem duas. E o coração do rei da Síria foi perturbado disto, e chamando a seus servos, disse-lhes: Não me declarareis vós quem dos nossos é do rei de Israel? Então um dos servos disse: Não, rei, senhor meu, mas sim que o profeta Eliseu está em Israel, o qual declara ao rei de Israel as palavras que tu falas em tua mais secreta câmara. E ele disse: Ide, e olhai onde está, para que eu envie a tomá-lo. E foi-lhe dito: Eis que ele está em Dotã. Então enviou o rei ali cavaleiros, e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite, e cercaram a cidade. E levantando-se de manhã o que servia ao homem de Deus, para sair, eis que o exército que tinha cercado a cidade, com cavaleiros e carros. Então seu criado lhe disse: Ah, senhor meu, que faremos? E ele lhe disse: Não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, e disse: Rogo-te, ó Senhor, que abra seus olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do jovem, e olhou, e eis que o monte estava cheio de cavaleiros, e de carros de fogo ao redor de Eliseu. E logo que os sírios desceram a ele, orou Eliseu ao Senhor, e disse: Rogo-te que firas a esta gente com cegueira. E feriu-os com cegueira, conforme ao dito de Eliseu. Depois lhes disse Eliseu: Não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me, que eu vos guiarei ao homem que buscais. E guiou-os a Samaria. E assim que chegaram a Samaria, disse Eliseu: Senhor, abre os olhos destes, para que vejam. E o Senhor abriu seus olhos, e olharam, e acharam-se em meio de Samaria. E quando o rei de Israel os havia visto, disse a Eliseu: Eu os ferirei, pai meu? E ele lhe respondeu: Não os firas, feririas tu aos que tomaste cativos com tua espada e com teu arco? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se voltem a seus senhores. Então lhes foi preparada grande comida, e quando houveram comido e bebido, enviou-os, e eles se voltaram a seu senhor. E nunca mais tropas da Síria vieram à terra de Israel. Depois disto aconteceu, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e subiu, e pôs cerco a Samaria. E houve grande fome em Samaria, tendo ele cerco sobre ela, tanto, que a cabeça de um asno era vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma porção de esterco de pombas por 5 peças de prata. E passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher gritou-lhe, e disse: Socorro, rei, senhor meu. E ele disse: Se o Senhor não te salva, de onde eu tenho de te salvar? Do granário, ou da prensa de uvas? E disse-lhe o rei: Que tens? E ela respondeu: Esta mulher me disse: Dá aqui o teu filho, e o comamos hoje, e amanhã comeremos o meu. Cozinhamos, pois, meu filho, e o comemos. O dia seguinte eu lhe disse: Dá aqui o teu filho, e o comamos. Mas ela escondeu seu filho. E quando o rei ouviu as palavras daquela mulher, rasgou suas roupas, e passou assim pelo muro, e chegou a ver o povo saco que trazia interiormente sobre sua carne. E ele disse: Assim me faça Deus, e assim me acrescente, se a cabeça de Eliseu filho de Safate restar sobre ele hoje. Estava naquele tempo Eliseu sentado em sua casa, e com ele estavam sentados os anciãos,
e o rei enviou a ele um homem. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Não vistes como este homicida me envia tirar a cabeça? Ainda estava ele falando com eles, e eis que o mensageiro que descia a ele, e disse: Certamente este mal vem do Senhor. Para que tenho de esperar mais ao Senhor?